Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Deus de infinita luz, Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia. Permita, Senhor, permita que os bons espíritos, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos instrutores, orientadores, que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos protetores estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo. Instrua, Senhor, o nosso espírito, para que possamos sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos, Senhor. Que a sua lei justa e sábia, Senhor, se faça em todos os momentos, em todos os setores, em todas as nossas atividades, Senhor. Esteja conosco, Pai. Nos abençoe, nos instrua, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Vamos continuar a segunda fase de orar por si mesmo. Nós tivemos a aula anterior e agora nós vamos dar continuidade. A mediunidade é particular de cada médium. Cada médium vem com a sua equipe, seu protetor, seu anjo de guarda, toda a sua equipe para vencer o seu próprio karma. Nós podemos crescer aprendendo com os outros, mas o nosso objetivo maior ainda é nós mesmos. Quem somos nós, médiuns? Nós somos os guerreiros dos fluidos ruins, da dor, do sofrimento, da miséria humana. Somos nós, médiuns, que vamos trabalhar para a melhora da Terra. Se cada um fizer a sua parte, se cada um trabalhar da sua maneira, daquilo que ele fez a proposta para realizar, ele deixa uma luz, ele deixa uma luminosidade no caminho, na estrada, e todos aqueles que passarem pela estrada encontrarão a paz e a harmonia. Se cada médium fizer o seu trabalho, o planeta melhora, a humanidade melhora e nós nos melhoramos. Por esta razão, a importância da evolução do médium familiar. O médium terá um reajuste com os espíritos. Os amigos. Nós podemos registrar amigos nossos que desencarnaram, pessoas que estiveram conosco, amigos, familiares, na nossa infância, e eles, de alguma forma, acabam nos descobrindo, sabendo que nós somos médios, ou são trazidos pelos protetores, nossos amigos, para que eles sejam ajudados, amparados, levados para as colônias espirituais, parques de evangelizações, ou se preparam para novas reencarnações, ou vão trabalhar conosco. Então, nós, médios, após ajudar determinados espíritos, eles voltam a trabalhar dentro das nossas falanges. Passam a trabalhar e fazer bônus horas. Trabalham conosco, médium, a nossa prece, na nossa oração, no socorro dado, nas nossas bacias, nas nossas colônias, enfim, em qualquer atividade do médium. Então, os espíritos amigos, que nós os aliviamos e reconfortamos, vêm algumas horas em nosso benefício para socorrer a tantos outros espíritos. Os companheiros e os inimigos. É que nós prestamos mais atenção, às vezes, na obsessão, porque os espíritos inimigos trazem um fluido mais denso e nós o registramos maiores. Mas tanto faz ser os nossos inimigos, que também são familiares. Não existe obsessor
que venha de outro lugar que nunca tenha nos visto. Todo obsessor é um pai, é um tio, é um avô, é um irmão, é alguém que tivemos conflito de terra, de dinheiro, de joia, de coroa, é o passado. Os inimigos são espíritos familiares. Para não ser um espírito familiar, ele é um trabalho dirigido, que nós acostumamos dizer, um trabalho feito. Aí o espírito é contratado para vir até nós. Aí ele recebe um presente, alguém convida ele para ele vir me infernar. Mas da mesma forma eu posso socorrê-lo e fazer desse espírito que foi contratado para me infernar, fazer ele estudar, aprender, se evangelizar e voltar para me ajudar pela lei da gratidão. Todos devem passar de estágios evolutivos, da brutalidade para a compreensão da vida. Então, os espíritos que vêm até nós, brutos, malcriados, ignorantes, não têm medo de auxiliar, porque esse é o propósito da doutrina dos espíritos. Evolução. Evoluir os que já estão em melhores condições e auxiliar aqueles que estão no caminhar ainda. Então, o médium presta socorro a todos os espíritos. Nós não precisamos pedir RG, nem a cor da pele, nem onde que estava, não. Para nós, dentro de uma ordem geral, são todos irmãos, todos filhos de Deus. A mediunidade é particular, porque ela é minha. A minha mediunidade fui eu que a fiz no longo da minha jornada de reencarnações e reencarnações, de estudo, de erros e de acertos. Então, a minha mediunidade, ela vem com erros, com acerto, com aprendizado, tem o que eu vim fazendo. E esse aprendizado é meu. Por isso, não existe dois médios iguais. Cada um de nós tem algo especial que nós o fizemos, que nós trabalhamos dentro de nós. Então, eu fui religioso. Vamos colocar assim. Em outras vidas, eu fui religiosa, daquele que participava, eu rezava terça, eu ia, eu fazia isso, fazia uma porção de situações. Essa parte religiosa minha, as diretrizes que eu dei nessa época, boa ou má, farão o nosso reajuste. O que eu fiz em vidas passadas pela minha parte religiosa, pela minha fé, pela minha bondade, pela minha misericórdia. Se eu errei, eu volto a ensinar a verdade. Se eu, como religioso, ensinei a mentira e a falsidade, eu vou voltar e vou falar a verdade. Porque aí eu entro na lei do reajuste. Vou corrigir as distorções. Então, aquilo que eu ensinei errado e que eu sabia que estava errado, eu fingi que eu não estava vendo. Então, eu reencarno, porque após a morte, tudo o que eu errei vai aparecer como um telão na minha frente. Por quê? Porque está aqui, ó. Está dentro da minha alma. Esse telão vai refletir o que eu sou. No processo da morte, quando nós vamos desencarnar, nós começamos a enrolar toda a nossa história numa fita cassete, como se estivéssemos retirando do corpo físico, arquivando no perispírito. Toda a nossa vida é arquivada. Nós temos um computador gigantesco que arquiva tudo. E nesse processo do desencarne, esse enrolar, a alma pode ver tudo o que ela fez, os erros e os acertos. É isso que é o julgamento. É isso. Eu vou ver o que fui, o que fiz, o que falei, todos aqueles meus traumas, a minha fala, onde eu fiz o erro e o acerto. Eu posso ver tudo que eu acertei e posso ver tudo que eu errei. E eu mesmo me julgo. Eu me julgo, porque eu tenho dentro de mim o senso, tá, de consciência do certo e do errado. Tudo isso no mundo dos espíritos. Esse acerto de prova e de expiações, nós o teremos esse acerto no mundo dos espíritos. Porque quando essa prova ela se torna aqui física,
Aí nós já estamos com o nosso obsessor, o inimigo, muito próximo, vivo, encarnado, falando conosco. Aí se torna muito mais difícil. Com o espírito, você leva 5 minutos para convencê-lo a mudar. Escuta isso que eu estou falando, é bastante interessante. 5 minutos. Um espírito muito mau, que quer conversar mais do que precisa, ele vai levar 15 minutos para ser convencido que ele tem que mudar de vida. Mas um encarnado, quando ele é endurecido, é 90 anos, é 100 anos, na hora de morrer o cara não mudou ainda. Porque é ele que tem que querer mudar. E o espírito não. Ele sente as minhas emanações, interpenetra no seu perispírito. Essa é a diferença. Por que Deus nos deu a mediunidade e o socorro para os espíritos? Porque isso é rápido. Depois que encarna, é 90 anos trabalhando e rezando para poder reformar o perispírito daquela criatura, ainda se ela quiser. Por isso que somente a pessoa, só ela se muda, só ela se transforma, não somos nós. Porque quando ela não aceita, não tem como mudar. Mas nós mudamos a nós mesmos, sim. Os fluidos que é ação e reação, o nosso fluido volta. Quando nós participamos de guerra, guerra santa, guerra dos templários, guerra dos territórios, e aqueles espíritos que estiveram conosco nas guerras, amigos ou inimigos, se eles não foram socorridos, e eles lembrar de nós, quer pelo mal, quer pelo bem que nós tenhamos feito, eles retornarão. E é isso que faz o médium socorrer a sua prova e a sua expiação. Ninguém pode nos substituir neste trabalho, porque foi a nossa caminhada. Por isso que o médium ele tem que ter um cuidado e um zelo por ele, porque ele voltou para refazer essa sua caminhada. O médium ele não pode estar submisso a outra mente, mas ao seu próprio coração e à sua própria realidade. Eu sei que muitas vezes as pessoas terão dificuldade de me entender, porque estão acostumadas a trabalhar para um líder, trabalhar para uma outra pessoa que manda você fazer isso, fazer aquilo. Mas o seu objetivo futuro é você ser consciente de você mesmo, da onde que você veio e o que você veio fazer aqui. Esse é o seu crescimento. Quando nós estávamos lá bretões, na nossa ignorância, na nossa brutalidade, nós fizemos tantos amigos e parceiros dessa brutalidade, eles são amigos e eles retornam. Esses espíritos que às vezes vêm dessa forma simplória, vamos colocar assim, muitos índios da nossa família, muitos caboclos, que vêm ainda bretões, vêm domando os animais no peito, na raça, coragem, derruba, ainda estão naquela força dinâmica do espírito, são nossos amigos, mas nós vivemos junto. Nós vivemos junto com os índios, vivemos junto com os caboclos. Nós vivemos esse mundo. Faz parte. Por isso que nós estamos bem junto com eles. São amigos do coração. Entram na guerra, saem da guerra, vai e volta. Por quê? Porque isso, nós estamos em evolução. Então, os espíritos que vêm até os médiuns fazem parte da sua evolução. Como vem os ciganos, faz parte. Por quê? Porque a sua família bendita foi cigana. E agora, junto com eles, você vai ter que ajudar. Aí você, vem um espírito lá da Finlândia, lá das neves. E daí? É seu amigo, é sua família, você vai ajudar, vai socorrer quantos espíritos que estão lá nas neves, que estão isso, que estão nas montanhas. Quer dizer, o médium é ele. É ele o seu compromisso com ele mesmo. Não é o compromisso dos outros, mas o seu compromisso. Tudo volta, o nosso passado ele volta e o médium socorre o passado dele, alivia ele mesmo, leva os seus espíritos, a sua família, seus amigos,
que nem tudo é só inimigo. Existem amigos também. Amigos leais, companheiros, brutos, selvagens, mas é amigo do coração. E é isso que nós temos que entender, que nos amam, foram companheiros de luta, de caçada, de subir montanha, descer montanha, de plantar no arado, de plantar na foice, mas são amigos nossos. Estivemos juntos, mas eles precisam evoluir juntamente conosco. Então, o religioso, o falso religioso, o mesquinho, o religioso que se perdeu na luxúria, se nós estivermos lá, fingimos que rezamos, fingimos que ensinamos, e se pegamos mais ao dinheiro do que ao trabalho redentor, nós vamos voltar e socorrer todos os espíritos que falharam. Porque no momento em que nós deveríamos ter ensinado o bem, a caridade, o socorro, nós deixamos nos levar pelo erro. Então, será que só os políticos podem errar? Não, o religioso pode errar também. O religioso, qualquer um pode errar e voltará para retificar. Muitos de nós estamos retificando essa parte religiosa e nós nos equivocamos em vidas passadas. O político, o ladrão. O que quer dizer política? Política quer dizer objetivo a ser alcançado. Quando eu falo assim, a nossa política é o evangelho, quer dizer, a nossa política é fazer com que todos aprendam o evangelho. Política quer dizer objetivo a ser alcançado. Então, a gente fala que o político tem um objetivo a ser alcançado, cuidar do povo, velar pelas comunidades, velar pelo seu país, velar pela honra de todos nós. Por isso que ele é político, porque ele tem um objetivo a ser cumprido. O político bandido, mentiroso, avarento, inescrupuloso, e se nós estivemos junto com ele na época dos reinados, que nós tivemos, gente, vamos ter que retificar. Quando você vê esses políticos aí, que nós, muito parecidos conosco em vidas passadas, recolha todos eles. Se isso te fizer que a tua alma fica aqui, abra uma bacia específica para socorrer todo esse povo. Desintegração de tudo isso. Leva o arrependimento profundo. Leva para se arrepender. Coloca todas as virtudes da alma, a beleza da alma, para que eles, ao estudarem e se prepararem, volte com dignidade e honra, porque vão ser políticos novamente. Eles vão sair daqui, vão ter que ser ajudados e voltar para retificar tudo que eles fizeram de errado. E se nós não fizermos isso, eu digo nós, porque nós, espíritas, entendemos esse processo de tirar daqui, pôr numa colônia espiritual, estudar e voltar para retificar o erro dele. Se nós não fizermos isso, ele vai voltar com casca e tudo, vai continuar fazendo toda essa safadeza. Por quê? Porque ele saiu do umbral, vai ter que nascer. De um jeito ou do outro, ele vai nascer. Então, ele vai sair de lá com casca e tudo e vai continuar dentro desse mesmo propósito. Da mesma forma, é o nosso obsessor. Quando ele fica no estado da reticidade, sem passar pelo processo de doutrinação e evangelização, ele volta na nossa família, com a mesma brutalidade, com o mesmo erro, com a mesma ignorância. Por quê? Porque ele não estudou, porque ele não se preparou no mundo dos espíritos. É essa que é a beleza da mediunidade, a beleza da doutrina espírita. É o processo de evolução de todas as criaturas. É assim que o mundo vai chegar no planeta de regeneração. Todos um processo de evolução. A família asquerosa, mal, perversa, dominadora, agressivo, o espírito, por isso que nós temos que socorrer a nossa família. Esses espíritos mal criados da nossa família,
bruto, grosseiro, nhanhanhã, porque morre todo mundo. Ai, meu avô era assim, ou bebia, ou fazia... Gente, recolhe, recolhe. Leva para as bacias, limpa, esteriliza, põe moralidade, põe respeito, leva para uma colônia, para que os nossos avós e bisavós nasçam melhores no seio da família. Nasçam em condições de vir auxiliar, para trazer honra e dignidade para a família. E não o abandono. O médium tem que saber que ele tem que socorrer para o outro nascer melhor. Porque aqui na Terra foi desta forma. Então, todas as doenças agressivas, as mortes violentas têm que ser socorridas. Mas os bons, eles chegam para nós médicos e falam: oi, eu estou bem aqui, eu estou estudando, eu estou trabalhando. Eu tenho muitos espíritos amigos que vão desencarnar. Era assim, eu estou ótima, eu estou bem, agora eu vou estudar, eu vou para uma colônia. Mas tem aqueles que chegam perto de mim chorando, gritando, esbravejando, bravo, porque não quer saber. Cada um dentro da sua personalidade e do caráter de cada um. Agora, nós, médios, é muito mais fácil socorrer os espíritos que os vivos. Pode ter certeza disso que eu estou dizendo para vocês. O caráter, a imoralidade, o desajuste, tudo volta. Os espíritos voltam com a imoralidade, com a droga, com a prostituição, com a bebida. Volta, vem morar na nossa casa. Então, o passado, ele volta. Antes dele reencarnar esse passado com esses desajustes, nós devemos socorrer. Devemos socorrer. Porque se nós perguntar no livro dos Espíritos, eu posso pedir um espírito com uma moral, com uma ética para nascer na minha casa? Vai te responder não. Quem já leu o livro dos Espíritos, está escrito lá, não. Por quê? É você que vai preparar a bendita da sua família, mal educada, bruta, sem educação, viciosa e tudo mais, numa colônia espiritual, para que eles reencarnem na nossa família com dignidade e honra. Então, não entende, por que eu não posso pedir um filhinho bonzinho? Porque o seu compromisso é fazer com que a sua geração vai voltando na sua casa aos poucos e você que orienta. Por essa razão, todos nós médiuns já devemos pedir que aqueles espíritos que vão reencarnar tem que passar pela escola, tem que estudar, tem que se evangelizar, tem que aprender o melhor. Nosso pai, nossa mãe, nosso tio, nossos avós, nossos parentes. Esse povo tem que estar todo nas escolas, estudando. Porque senão vai chegar aqui, não vai querer ir na escola, vai chorar, vai se jogar no chão, vai ficar fazendo um monte de safadeza. Desde criança. Por quê? Porque era assim. Criança, para ser educada, trabalhadeira, é você que vai pôr esses espíritos para trabalhar. Todo esse povo preguiçoso tem que pôr para trabalhar, para aprender, para estudar. O mundo dos espíritos pode estudar todas as artes. Pintura, música, móveis, pode estudar como plantar arroz, plantar feijão, como vai plantar o abacate. Tudo é estudado. Então, volta para cá com a inteligência da lavoura, do comércio, da indústria, das fábricas. Por quê? Porque estão estudando a alta tecnologia. Só que tem que moralizar para não cometer erro. Não é só estudar a tecnologia e voltar aqui e ficar roubando dados dos outros. Não é correto. O que faltou? Faltou a moral, faltou a ética para ser ensinada para o espírito. É isso que nós temos que entender. A nossa família tem que vir e trazer com honra e dignidade. Quem vai trazer ela somos nós, porque nós vamos reencarnar nessa bendita família que nós estamos educando agora para voltar. É na casa deles que a gente vai voltar. Façam com que eles estudem, sejam bons pais, bons trabalhadores, para nós tenhamos uma vida equilibrada na próxima reencarnação. Tudo volta. O passado volta e é o presente.
Como? Prova e expiação. Isto é a lei de causa e efeito. Tudo o que eu fiz vai retornar para mim. Essa é a nossa realidade espiritual. O desejo de dominar. Os espíritos dominadores que quer dominar as nações, o país, o mundo, o planeta, quer dominar as fábricas, quer dominar tudo. Só ele quer plantar tomate, só ele quer plantar soja, só ele quer distribuir tal coisa. Então, nós vemos essa dominação. Isso é um desejo que tem que ser extinguido. Cada um espírito, ao reencarnar, ele vem cumprir uma missão. Mas uma pessoa egoísta, que ela achar que só ela vai plantar o algodão, como é que as pessoas que precisam plantar o algodão, pela lei de causa e efeito, ele não permite? Porque só ele planta. Só ele faz a bendita da massa de tomate. Só ele que fabrica. E os outros que vieram aqui para retificar? Como plantar, como trabalhar, como fazer tecido, como distribuir tudo isso. Então, a evolução do ser humano, ela não pode ficar restrita aos dominadores. Todos têm que participar no sentido de criação e de evolução da humanidade. É isso que é espiritismo. Da mesma forma, vai estar na produção do alimento. O alimento é um agravante que nós temos que pensar. Então, a pessoa quer ser o rei do soja, o rei do leite, o rei do gado. Estou falando em extremos mesmo. E por que que o outro não pode ter as suas vaquinhas? E por que que o outro não pode plantar o seu tomate, não pode plantar suas verduras, não pode ter a sua evolução de aprendizado como prova e expiação na Terra? E se ele traz algo muito importante para ser realizado no plantio, aí o outro egoísta, que é o dono da soja, não deixa mais ninguém. Aí ele é dono da terra, é dono de tudo. Gente, é isso, essa manipulação, esse desejo de ser tudo meu, é que está errado. Como os espíritos vão evoluir se tudo é deles? Todos têm que trabalhar, todos têm que produzir, todos têm que estudar. Então, o mundo não pode ter esse desejo de dominação. A dominação ela tem que ser retirada do meio da evolução do mundo de provas e de expiação. Do mesmo jeito, fica as armas bélicas. Aí você fica gritando e reclamando, mas o passado, quando nós estivemos construindo as armas, foguete, todo aquele povo que fez esses foguetes, que joga 1 milhão de foguetes aí, toda essa velharia, porque agora eles não sabem o que vão fazer com essas velharias, então eles têm que ficar explodindo esses foguetes, pouco importa onde que vão cair, mas aquele que fez, aquele que encomendou, é o responsável. Ele é responsável pelas mortes, é responsável pelo dano na atmosfera, é responsável pelo dano na terra. Então, as pessoas que elas não têm esse conhecimento, elas fazem todo esse dano. Aí, na hora que tem que pagar, resgatar, aí fica todo mundo chorando, dando chilique. Aí, ai, não pode ter arma. Só que, com certeza, ele usou muitas armas. Então, está na hora dele começar a resgatar e auxiliar todos esses espíritos que deixou essas marcas profundas do mundo bélico. Todos responderão, os países responderão por todo o mal que tenham feito. Então, o bem precisa ser realizado, mas o mal tem que ser extinguido. É essa a nossa realidade. Então, o que você vai fazer? Você vai recolher os espíritos que morreram de bomba, de guerra, de bombas atômicas, de todo esse período que nós estamos vivendo agora de guerra, de matança. Gente, vai haver resgate. Vai haver resgate. Não adianta a pessoa chorar e falar que ela causou dano, dores e sofrimento, casas destruídas, lares, criança.
Acha que isso não terá, de alguma forma, uma forma de acerto? Lógico, porque o bem deveria ter vencido. A lógica, a razão, a moral, a ética, os bons costumes, é isso daí. Cedo ou tarde, terão que retificar. Tudo será retificado. Vamos assistir e socorrer para as colônias espirituais. Todo médium que tem medo de guerra, que tem medo de morto, que tem medo, socorra. É isso que te aflige? Socorra. Leva os espíritos para as escolas, crianças, velhos, caídos, combalidos, sofridos. É isso o nosso trabalho. Se você não sabe, você vai ter que esperar, você vai ter que aprender para começar a socorrer. É isso daí que nós somos. Nós somos socorristas e vivemos bem, somos felizes, porque somos médiuns, trabalhadores da última hora. É isso que nós vamos fazer aqui. Esta é a lei. O médium, seus familiares, é o início da jornada evolutiva. Se você cuidar bem do seu lar, cuidar dos seus filhinhos, cuidar do seu pai, da sua mãe, dos mortos da sua família, você iniciou uma jornada. Então, essa jornada, ela é evolutiva. E, na medida do possível, você vai chegar lá. Se você nascer numa família de fabricantes, é ali que está um resgate da sua família, dentro das fábricas. Então, não é que, ai, porque fulano foi o barão de escravidão. Ai, vai lá, recolha seus escravos. Ai, não tem disso. Ai, porque aquele tempo era escravidão. Recolha, todo mundo foi escravo. No Egito, fomos escravos. Na Índia, nós somos escravos. Em todo lugar tem escravidão, gente. A escravidão branca, ela reina. Nós somos escravos de um sistema. Escravos de um sistema. Escravidão hoje. E aí? Então, não é o negro daquela época, porque naquela época era daquela forma, e hoje? Nós somos escravos de tecnologia, escravos da maldade, dos pensamentos, da inteligência. A escravidão, ela ainda reina, porque não deixa nós com a liberdade de crescer e evoluir. Então, nós somos escravos ainda de um sistema. Nós precisamos cuidar da vegetação, da destruição do passado. Você destruiu as lavouras, destruiu tudo, você agora vai refazer. O problema é seu. Vai estudar como que planta, vai plantar, vai colher, vai rezar para chover e tudo mais. E os animais? Você cometeu erro com os animais? Foi maldoso? Agora você vai cuidar. Não tem jeito, gente. É seu. E eu digo mais ainda, recolha seus gatos no mundo dos espíritos, os cachorros, os periquitos, as lebres, as cobras, todo mundo. É isso que você tem que fazer. O animal, o gado que nos alimenta, isso é uma lei da terra. Os animais são criados para a alimentação dos humanos. As plantas também, alimentação dos humanos. Ok? Sem faniquito. As poções. Aquele tempo que a gente era bruxinha e a gente fazia as poções, que a gente dava para os outros, matava o rei, matava a rainha, matava não sei quem, a gente era boa nisso. Agora a gente tem que socorrer todo aquele povo que a gente fez mal. Agora a gente socorre, a gente cura, a gente faz. Nós éramos boas em fazer poções, a nossa bacia era ótima, a nossa panelinha funcionava. Mas agora tem que socorrer. Porque eles vêm, porque eles querem sair daquela poção, querem sair daquelas magias, querem sair daquelas feitiçarias. Então, qual o vodu? Esses efeitos, eles voltam no nosso perispírito. E só nos resta retirar. Então, o médium tem que retirar o mal que ele fez. Não importa se foi na água, aonde que ele se meteu. Ele tem que resolver o problema dele e não dos outros. O desejo e a vontade, os encantamentos e as maldições também têm que ser tirados, porque elas voltam. Naquele tempo que nós éramos boas e fazíamos encantamento de São João, São Pedro, mas não sei o quê, de água, e de tudo aquilo lá, e de espelho, e nós éramos boas nisso. E agora? Agora eu preciso desmanchar, porque eu liberto a mim. Porque aquilo que eu fiz, usei o meu ectoplasma, usei o meu pensamento, usei o meu desejo, e faz
vupt e vupt. Vai e volta. Quando você desmancha um encantamento, uma maldição, e ela não é sua, ela volta pela lei, vupt, na cabeça do dono. E quando alguém desmancha lá não sei aonde o teu encantamento, vupt na tua cabeça. Então, você tem que entender que a bolinha que é sua, a bolinha volta. Por isso que médium tem que cuidar dele. Ele cuida dele, que vai dar tudo certo. Então, nós temos efeitos perturbadores que reagem e nós reagimos. Todo o trabalho feito, todo o mal, temos um eterno reagente químico. Nós reagimos ao fluido maléfico. Temos que tirar e colocar fluidos positivos. É isso que nós somos. Por isso que nós nascemos médium. Esta é a lei. A gente faz agora, fez tudo errado, agora limpa, conserta, deixa bem bonitinho. É a mesma coisa, o desejo, a vontade, a magia negra. É o uso do fluido mal. É o uso da inveja, do ciúme, da maldade, da perturbação. É como uma reação química dentro de nós. É como se colocasse um veneno. Então, nós sentimos mal com aquela reação química daquele fluido. E aí, eu preciso retirar, porque interpenetra em mim e me faz mal. Então, eu tenho que tirar. Por isso que médium tem que cuidar dele, ele, mais ele, mais ele, mais ele, porque nós somos almas endividadas. E no processo do endividamento, nós precisamos desmagnetizar, solver, desconsagrar tudo o que reage a nosso favor. Então, tudo que eu sinto, eu preciso higienizar, eu tenho que estar bem comigo mesmo, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar contente, então eu tenho que tirar a tristeza, a maldade, a magia, as feitiçarias que eu mesmo fiz. E tranquilo, e ainda bonitinho, sorrindo, sem tirar um cabelo do lugar, ainda tem que ser chique, ficar lindinha, bonitinha, entendeu? E aí, assim é a vida. E nada de chorar na rampa. Realizar aquilo feliz, porque é a nossa própria autolibertação. Encaminhar os espíritos para as colônias espirituais. Nossas colônias, no Atlântico, no Pacífico, são todas lindas assim. Belas, lindas, bonitas, clarinha, transparente, cheia de flores, todo mundo trabalhando, crescendo. O mundo espiritual é belo e bonito. A prece é um ato de adoração. O adorar a Deus é pensar nele. É se aproximar de Deus, é colocar-se em comunicação com ele. Então, adorar a Deus é a nossa rogativa, a nossa prece.